Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A frase é: a morte não tem a última palavra. Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, chega mais perto e vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Minha Bíblia está aqui, pega a sua aí, por favor, e vamos ler. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Estas poderosas palavras foram ditas por Jesus Cristo ali na sepultura de Lázaro. Logo em seguida, Jesus ressuscitou Lázaro. E essas palavras continuam ecoando através dos séculos. E elas chegam até nós hoje. Todos os dias morrem muitas pessoas no mundo inteiro. É fato que nascem outras pessoas também. Mas você já percebeu que todos nós temos uma certeza nessa vida? A certeza de que vamos envelhecer e que vamos morrer, certo? Mas por que existe a morte? Qual é a origem da morte? Bom, a morte é uma consequência do pecado. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas a Bíblia menciona pelo menos duas mortes. A primeira morte, que é essa morte que a gente acaba convivendo com ela, né? Porque morre um pai, morre uma mãe, morre um tio, morre uma tia, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga. Essa é a primeira morte. Mas a segunda morte mencionada na Bíblia será a morte eterna com fogo e enxofre depois do milênio de Apocalipse capítulo 20. Então, a morte que a gente convive com ela todos os dias praticamente é uma consequência inevitável do pecado. Todos nós somos pecadores, portanto todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Essa é a realidade. Portanto, a morte é consequência do pecado. Mas nós temos uma grande notícia. A notícia mais impressionante de todas nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Ela está justamente no texto que eu li para começar. Quando Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Na Bíblia você vai encontrar várias vezes Jesus dizendo: Eu sou a vida. Por exemplo, João 14, 6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Para que isso pudesse ser uma realidade em nossa vida, Jesus teve que vir a este mundo e dar a vida dele por nós. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o autor do pecado e o autor da morte, que é o inimigo de Deus. Na cruz, Cristo venceu tudo e venceu todos. E Jesus nos dá essa vitória. Por isso ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Agora presta bem atenção. Quando a Bíblia fala em ressurreição, é porque as pessoas, quando morrem, elas vão para a sepultura ou para o pó da terra, porque algumas pessoas não são sepultadas, são cremadas. Mas todas as pessoas voltam para o pó da terra, como está escrito aqui no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui. Gênesis 3, verso 19, diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, e porque tu és pó, e ao pó tornarás. É o que diz a palavra de Deus. Então, neste caso, toda pessoa que morre volta para o pó da terra, e um dia haverá a ressurreição. E uma notícia muito importante é que todas as pessoas, boas ou más, fiéis ou infiéis, que morrerem, serão ressuscitadas um dia. A diferença é que aqueles que morreram salvos serão ressuscitadas na volta de Cristo. E aquelas pessoas que morreram perdidas serão ressuscitadas depois de 1000 anos. É claro que os que ressuscitarem na volta de Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E os que ressuscitarem depois de 1000 anos
ressuscitarão para a condenação eterna e para receberem a segunda morte, que é a morte eterna. Ouça o que eu vou ler para você no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Então, é o que eu acabei de falar. Todos os mortos serão ressuscitados um dia. Os fiéis, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados, perfeitos, transformados no dia da volta de Jesus nas nuvens dos céus. E aqueles que morreram perdidos serão ressuscitados depois de 1000 anos e ressuscitarão do jeito que morreram, apenas para receberem a condenação, o juízo eterno. É assim que diz a Bíblia. Mas eu quero deixar bem claro para você, meu amigo, e para você, minha amiga. A morte não tem a última palavra. Ou seja, a morte não é necessariamente o fim. Por quê? Porque quem aceitou Jesus como Salvador, quem se entregou a Jesus de coração, quem se arrependeu dos seus pecados, quem confessou seus pecados a Deus em nome de Jesus, ainda que morra, Jesus ressuscitará essa pessoa e dará a ela a vida eterna. Portanto, a última palavra tem aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, Jesus. E as palavras de Jesus são muito mais, extraordinariamente mais poderosas que qualquer outra coisa. Eu sei que o pecado existe e eu sei que a morte é uma realidade, mas a vida também é uma realidade. Jesus morreu por nós e garantiu a nossa salvação. Então, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Em Cristo Jesus, nós cremos na ressurreição. Em Cristo Jesus, nós cremos na eternidade. Entendeu? Então, veja, toda pessoa que morre em Cristo, ela fecha os olhos e morre, ok? Quando ela fechou os olhos e morreu, o tempo para ela não passa. Quando Jesus voltar e os anjos tocarem as trombetas, aqueles que fecharam os olhos e morreram em Cristo vão abrir os olhos, vão ressuscitar. Então, para a pessoa que morreu, a diferença entre o período que ela esteve viva e aí morreu até a ressurreição, ou seja, da hora da morte até a hora da ressurreição, sabe qual é o tempo que passa? É um abrir e fechar de olhos. Olha que impressionante. Vou repetir isso. Para a pessoa que morreu em Cristo, é assim, ó. Ela fecha os olhos e morreu, ok? Aí Jesus volta e chama essa pessoa, ela abre os olhos e ressuscita. Então, quanto tempo passou para a pessoa que morreu em Cristo? Passou o tempo de um abrir e fechar de olhos. O tempo não passa ou demora a passar para quem está vivo. Para quem está vivo diz assim: ah, minha mãe morreu já faz 1 mês, 2 meses, já faz 5 anos, 10 anos, já se passaram 50 anos, ou sei lá quantos anos. Para nós que estamos vivos, a gente fica pensando: puxa, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe já morreu já faz tanto tempo. Para nós vivos, a gente sofre essa tortura com a questão do tempo. Mas a pessoa que morreu, não. A pessoa que morreu, ela fecha os olhos e em seguida ela vai abrir os olhos. Então, entre a morte e a ressurreição, a diferença, o tempo aí, é um abrir e fechar de olhos. É demais isso, né? É extraordinário isso, não é? É maravilhoso. Deus seja louvado. E eu termino a meditação de hoje lendo para você Apocalipse 21, versículo 4. Olha que texto excepcional, tremendo. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, Cristo Jesus vai eliminar o mal da face da terra, vai eliminar o pecado da face da terra, vai acabar com a morte definitivamente. E quando Cristo voltar, ele vai dar para cada um de nós a vida eterna. Viveremos para sempre com ele, sem envelhecer, sem sentir dores, sem o pecado, sem as consequências do pecado. Nós seremos perfeitos e viveremos eternamente com ele no novo céu e na nova terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você:
Você crê na volta de Cristo? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê na ressurreição? Você crê na vida eterna? Sim, eu creio e eu sei que você crê também. Então, se eu estou falando com alguém que perdeu um ente querido, alguém que teve que sepultar uma pessoa querida e essa pessoa morreu em Cristo, fique em paz e tenha certeza de que na manhã da ressurreição, essa pessoa vai sair da sepultura vitoriosa para receber a vida eterna. Prepare-se, você também, eu e você, preparemo-nos, porque esse dia da volta de Cristo está muito próximo. Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta pessoa que ora comigo e obrigado pela esperança da volta de Cristo e a esperança da ressurreição. Toma em tuas mãos essa família que está enlutada, essa pessoa que sente saudade de um ente querido, mas por favor, supra essas nossas necessidades com a bendita esperança da volta de Cristo e da ressurreição. Eu entrego, portanto, este homem, esta mulher, esta família, esta pessoa nas tuas mãos e obrigado pela promessa e a certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Eu quero convidar você para visitar uma igreja adventista e para estudar mais a Bíblia conosco e se preparar para a vida eterna, tá bom? Forte abraço e se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, comente, por favor, dê o seu like aqui e, por favor, se inscreva no nosso canal. Queremos mais pessoas aqui com a gente para compartilhar a palavra de Deus. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.